E é claro que a gente não poderia deixar de falar sobre a crise no INSS e a exoneração do ex-ministro Carlos Lupe. E não deu outra, né, pessoal? O ministro acabou caindo há pouco tempo, acho que era umas 5 e pouco, ele anunciou o desligamento, que já era bastante previsível que ia acontecer, né? Depois da crise, vocês ficaram sabendo aí, né? A operação sem desconto, né? Que acabou pegando aí o Stefanuto, que é ligado ao PSB, que é da cota do ministro Carlos Lupe, ele que, para quem não sabe, já esteve em outros governos, já esteve no governo Lula, desculpa, no governo Dilma, esteve no governo Bolsonaro, inclusive ele foi exonerado no governo Bolsonaro, né, por algumas coisas que o pessoal estava meio desconfiado, que estava acontecendo algumas coisas estranhas, né? E aí, pessoal, eu disse isso justamente porque tem muita gente por aí que está se apressando, que está chegando e botando o ferro em cima do ex-ministro. E aí, pessoal, é bom que se lembre que essas desconfianças, que estavam acontecendo descontos indevidos, ela não começou na gestão do ex-ministro Carlos Lupe. Ela começou no governo Bolsonaro. Né? Foram feitas investigações. E assim, pessoal, eu vou dar minha opinião aqui, tá? Para mim, assim, o Lupe, quando ele tentou se defender, a coisa saiu pior. Porque ele tentou ser muito sincero e tal. E assim, na minha opinião, saiu pior. Porque daí, o pessoal, antes de ouvir o ministro, o pessoal já estava condenando. Porque, assim, vamos ser franco aqui, pessoal, ser muito franco. O ex-ministro já estava condenado desde os primeiros vazamentos, desde as primeiras matérias ele já estava condenado. Mesmo que ele não tenha tido nenhuma investigação, não houve nenhum tipo de condenação ao ministro ainda, né? Mas, pessoal, vocês sabem como é que as coisas funcionam aqui no Brasil, né? Basta a mídia fazer um alarde em cima sobre uma situação que é séria. Aqui, pessoal, não estou passando pano para o Lupe. Eu só estou fazendo aquilo que eu defendo, que é a legalidade. Eu não vou ficar aqui alastrando o Lupe em live, beleza? Quem quiser fazer isso ou quiser consumir esse conteúdo, vocês têm a Globo News, vocês têm o Antagonista, vocês têm o UOL, ou vocês têm um monte de canal se vocês querem ver alguém alastrando o ex-ministro. Eu não vou fazer isso. Agora, o dia que ele tiver uma investigação contra ele, uma condenação, aí eu aponto meu dedinho para ele. Aí eu aponto. Mas enquanto não houver uma investigação e uma condenação contra ele, eu não vou alastrar. Eu não vou alastrar o ex-ministro. Mas, assim, pessoal, eu também não vou aqui ficar passando pano, ficar aqui justificando, como eu vi por aí algumas pessoas que são filiadas ao partido, que ficaram dizendo que ele é um grande lutador, que ele defendeu os aposentados, que ele defendeu contra o rentismo. Pessoal, assim, pessoal que é mais ligado ao partido, e eu entendo, eles estão ali fazendo o deles. Só que assim, pessoal, não esperem de mim essa postura. Até porque eu não sou filiado. Eu entendo que se o ministro se envolveu com falcatrua, se ele prevaricou, tá? Se ele sabia das situações e ele não denunciou, eu não vou aqui botar minha mão no fogo pelo ex-ministro, não espere de mim a minha defesa, eu deixo isso para os filiados do PDT. Eles têm esse compromisso, eu não tenho. O meu compromisso é com o povo brasileiro. Então, se o ministro tiver alguma coisa contra ele que se defenda, ele é bem pago, tem os jetons dele, tem o salário dele de ministro, ou tinha, né? Então, ele que se vire agora para se defender. Eu não vou defender o ex-ministro. Ele, a militância do PDT, que faça isso.
Eu não. Até porque eu não sou filiado. Mas também não vou ficar lastrando o cara também, né? Isso aí eu deixo para mídia, né? Mas assim, pessoal, não querendo ser um lavajatista aqui, né? Porque é o termo que a gente usa para aquele pessoal que fica usando moralismo, essas paradas aí, tá ligado? Para ficar condenando os outros, calastrando os outros por aí. Assim, pessoal, não é de hoje que o ministro se envolve em polêmicas, né? E aí não custa lembrar, né, de uma polêmica que ele se envolveu, lembrando, né, que ele não é a primeira vez que ele foi ministro de um governo do PT. Para quem não lembra, ele foi ministro de 2007 a 2013, portanto, ele passou pelo governo Lula e pelo governo Dilma, foi ministro do Trabalho na ocasião, e ele teve o nome dele ligado naquela ocasião também por um assessor dele que se envolveu com ONGs, e aí teve uns repasses meio estranhos, e ele ficou com um filme meio queimado. Só que aí, pessoal, teve outras investigações que acabaram ganhando força, de que ele era funcionário fantasma na Câmara dos Deputados, que ele teria usado um jatinho particular para viajar. Nossa, pessoal, aí fizeram uma devassa e ficou insustentável a situação para o ministro Carlos Lupe, naquela ocasião, o ministro do Trabalho, e ele acabou pedindo pela exoneração. Pediu a exoneração num clima muito parecido, inclusive com esse, né, que eu lembro que a mídia começou a bater em cima, bater em cima, bater em cima, até que a ex-presidente Dilma decidiu por afastar o ex-ministro do Trabalho, né? E lembrando, né, pessoal, nessa investigação aqui, é, o Lupe foi arquivada, denúncia contra ele e tal, né? E a denúncia acabou não avançando muito. E se vocês lembram da eleição de 2018, né? O Ciro foi confrontado em relação a essa situação aqui, né? Que o Bonner chegou e perguntou para o Ciro se deu aquela engasgada, né? Mas ele disse não, não, que isso? Ele foi arquivado e tudo mais, né? O pessoal acabou ressuscitando, né? Um negócio que aconteceu em 2011 para atacar a candidatura do Ciro Gomes em 2018. Não sei se vocês recordam disso, mas acredito que, se vocês acompanham o Ciro há muito tempo, acredito que vocês devem recordar isso aí, né, pessoal? E aí, pessoal, primeiro começou, né, com o Alessandro Stefanuto, né, que, como eu disse, já não é flor que se cheire, inclusive diziam por aí que ele estava cotado a ser candidato a deputado federal em 2026, para quem não sabe, ele é do PSB, né, e aí, pessoal, a coisa começou a ficar feia, né, provavelmente houve uma reunião entre o governo e eu acredito que o Lupe ele jogou a bomba para ele proteger o governo. Minha opinião, tá, pessoal? Ninguém precisa aqui ficar comprando a versão, tá? Mas ficou muito claro, né, pessoal, que o governo também, assim como o Lupe, muita gente tem reclamado que o Lupe demorou para agir, que ele foi omisso, ou que ele prevaricou, ou que ele demorou demais. O pessoal ficou aí, né, batendo, 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 batendo. Mas é verdade, pessoal, que o governo Lula deixou o ministro da Previdência apanhando na rua. Não fez rigorosamente nada. Teve ali um dia uma reunião, né, junto com o Lupe, eles sentaram junto, o Lula ensaiou, entre aspas, uma defesa do ministro, mas foi para inglês ver, né, pessoal? Foi para inglês ver. E aí, pessoal, o Lupe tentou desenvolver dentro do Ministério, diz que fez as denúncias, que estava acontecendo uma linha de investigação, agora vai ocorrer uma colaboração entre a AGU e o INSS. Hoje teve uma reunião com o novo presidente do INSS, né, e eles já acordaram entre a CGU e o INSS uma reunião para eles poderem colaborar para as investigações dessas fraudes, que
aparentemente os números são bem maiores do que aquilo que fora divulgado anteriormente. E de uns dias para cá, se começou um burburinho de que o ministro poderia sair, houve algumas negativas, e líderes do governo, como eu disse para vocês, né, como o PT age da maneira que age, começaram a dizer, não, não, ó, tira esse cara aí, vai queimar o nosso filme, tira aí, tira logo, tira logo. Alguns tentaram negar por aí, mas a gente sabe como é que é a natureza do PT, né? A gente sabe o que aconteceu, os caras deixaram ele fritando. E aí, pessoal, nisso ficou uma discussão. Mas e aí? Será que tiramos o cara ou não tiramos? Por que isso aconteceu? Porque assim, pessoal, eles olham para 2026, tá? Saiu uma matéria esses dias que o Lula não ia tirar o Lupe, porque eles entendiam que se o Lupe saísse do governo, eles poderiam perder o PDT como base de apoio do governo. O Lulis pensou isso sozinho, saiu da cachola dele? Não. O próprio Mário Eringer, que não é qualquer um, tá, pessoal? Ele é o líder do PDT na Câmara. Ele falou, ó, se demitirem o ministro, nós vamos sair do governo. Essa foi a primeira fala dele. Depois ele tentou contemporizar, porque eu acho que houve uma reunião. Galera, deixa eu contar um bastidor aqui para vocês. Sabe quem é que foi contra o Lupe assumir esse cargo aqui? Esse deputado que está falando agora, Mário Eringer. Ele falou, tá? Pessoal, assim, foi uma pessoa da minha confiança que me contou isso. Ele disse que, assim, ó, que houve uma discussão feia entre o Mário Eringer e o Lupe. Ele disse, não, cara, não assume isso aí, isso é uma bronca do caralho, não sei o que, porra, tu vai só te incomodar, isso é uma bomba relógio, isso vai dar merda, com certeza. E o Lupe foi irredutível e disse que ia assumir a parada. E assim, segundo informações, aí assim, pessoal, o único nome que eu tenho é do Mário Eringer, mas eu sei que houve também outras discordâncias internas do partido que não queriam que o Lupe assumisse esse cargo. Ele disse, vai dar merda. E o Mário Eringer, que agora está saindo em defesa do Lupe, foi uma dessas pessoas que disse, vai dar merda. E eu tenho certeza que ele está muito puto. Aí, pessoal, para não dizer que o PDT não fez nada e tal, né? O PDT teve uma reunião com a cúpula, né? Com a cúpula nacional, com o presidente André Figueiredo, o Lupe e todos os seus representantes do Diretório Nacional, e eles decidiram, né, por requisitar ao Ministério Público Federal a instauração de um inquérito civil público a respeito dessas denúncias relacionadas à operação sem desconto, que foi deflagrada ali no dia 23 de abril, né? Então, assim, né, o partido, pelo menos, né, está colaborando aqui com as investigações, fez algum movimento, pelo menos, nesse sentido, né? Pelo menos contribuiu nesse sentido. Agora, né, vamos ver como é que vai se deslindar essa situação. Mas o fato, pessoal, é que, como eu disse para vocês, antes de qualquer coisa, o ministro já estava condenado, antes do ministro anunciar a saída, já tinha vários portais de notícias falando que o ministro já estava fora, que ele tinha pedido demissão, né? Que na verdade é exoneração, não demissão, né? Assim, pessoal, de qualquer forma, a gente já tinha muita coisa que estava rolando por aí, né, sobre o ministro. Aí falaram sobre o assessor, dizendo que o ministro já sabia, e na minha opinião, eu já falei para vocês, né, na minha opinião, o ministro se atrapalhou demais para tentar colaborar com a justiça,
Na minha opinião, ele mais se atrapalhou do que qualquer outra coisa. Mas, pessoal, opinião pessoal, tá? Opinião pessoal aqui. Galera, entre nós aqui, que eu sei que muita gente ficou puto com a eleição lá, eu entendo a galera que ficou puta com a eleição e queria o PDT na oposição, queria Ciro na oposição, queria aí uma conformação de partidos, de quadros contra o PT. Eu entendo, tá, galera? Vocês estão puto com o PT, assim como eu também tô, né? E fiquei mais ainda com o tempo. Mas, galera, a gente falou, não componham com essa turma. Vai dar problema. E se der problema, o ônus vai ficar com eles. No caso, com o PDT. A gente falou, não é bom. Porque o PDT, fazendo parte do governo, para não ser confundido com o Bolsonaro, bolsonarista, extrema-direita, aquela coisa, aquela palhaçada toda, a gente falava, ó, se compor com os caras, vocês vão estar entregando o monopólio da crítica para a direita. A gente falava isso há muito tempo. E sabe o que está acontecendo? Exatamente isso. Sabe quem está carregando o grande ônus? O PDT. Vocês acham que o governo Lula e o Lula propriamente, ele sangrou aqui. Sangrou. Não é inegável. Mas vocês têm dúvida de quem sangrou mais nessa parada aqui foi o ministro Carlos Lupe? Eu não tenho dúvida nenhuma, pessoal. Foi ele que foi queimado em praça pública. Foi ele. E o PDT foi arrastado nessa. Por isso a gente dizia, não entre nessa barca. Vai dar ruim e na primeira oportunidade que der um escândalo, o PT vai chutar a bunda. E tá aí, pessoal. Tá aí, deu ruim mesmo. E o Mário Eringer falou, não assume essa bronca que vai dar ruim. Tá aí. Agora o PDT se queimou. O Lupe se queimou. Tudo por causa de carguinho. Para não ser confundido com o bolsonarismo, com a extrema-direita. Olha aí. Olha a merda que deu.